Olá pessoas inteligentes, eu sou o Otávio Brito, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje é pra gente falar sobre as matérias que eu peguei no período passado, né? Agora já até começou o terceiro período e esse vídeo demorou um pouco, né, para eu poder gravar ele. Mas eu disse que todo fim de período eu viria aqui falar sobre as matérias que eu fiz, né, o que eu compreendi e percebi de cada matéria. Então, no período passado, eu peguei várias matérias, só que devido a algumas outras coisas que eu estava lidando, algumas prioridades que eu estava levando para minha vida no semestre passado, eu tive que trancar muitas dessas disciplinas, porque aonde eu estudo eu posso trancar essas disciplinas, né, no meio do período, assim. Então, isso facilita um pouco. Então, eu vou falar só das disciplinas que de fato eu fiz e o que eu aprendi com cada delas, que foram, no final, apenas 3 disciplinas. Eu fiquei com prática de ensino e didática, porque eu faço uma licenciatura, né, em matemática, fundamentos da educação, 1, e introdução às ciências físicas, 1. Vamos lá, o que eu aprendi nessas matérias, o que eu posso levar para a minha vida, digamos. Vamos começar com a mais marcante desse período, que foi a prática de ensino. Por quê? Ela foi fruto de vários outros vídeos aqui no canal. Eu aprendi com ela que dar aula, ensinar, transmitir o seu conhecimento não é algo tão fácil quanto as pessoas acham e que de fato há um ramo de estudo específico para isso, né? A didática é um ramo de estudo, como você transmite o conhecimento para o outro, porque isso é algo muito complicado, muito minucioso. E as várias vertentes, como que o conhecimento se deu ao longo dos anos, como que as pessoas viram que tinham que sistematizar o conhecimento, que é o que eu falo para muita gente. Eu estudo às vezes através do YouTube. Geralmente não vai funcionar, porque quando alguém faz um vídeo aqui ensinando coisas na internet, geralmente esse estudo não está sistematizado. Por exemplo, aqui no canal vocês podem ver vídeos de matemática básica, de módulo e de outras coisas como trigonometria, mas eles não estão sistematizados. Eu falo aquela ideia ali no vídeo, você aprende aquela ideia, só que existem muitos outros eixos daquela ideia e que o máximo que eu posso fazer, se vocês forem lá nos comentários, te dar alguma luz, mas esse não é um conhecimento que vai ser sistematizado. Então ele pode te tirar uma dúvida, ele pode te criar uma nova ideia, mas dificilmente ele vai te ensinar tudo o que você precisa sobre aquele tema. Que graças à era da informação, hoje em dia a gente tem um falso cognato, digamos assim. A gente tem uma falsa ideia de que conhece alguma coisa porque a gente viu aquela coisa em algum lugar, porque a gente leu uma página da internet, né? Pensa assim, vou dar um exemplo básico aqui, ó. Vou pegar aqui. Percebe a grossura desse livro aqui? Esse daqui é um livro de português, né? Ultra grosso. Se você for agora naquele site só português, se eu não me engano é esse o nome do site, e botar lá, sei lá, crase, vai aparecer uma, no máximo 2 páginas sobre o assunto. No capítulo de crase desse livro são 14 páginas. Isso porque ele está lá no final e você já ouviu falar de muitas outras coisas e aprendeu muitas outras coisas antes de chegar lá. Eu tenho até um vídeo de crase aqui no canal. Então, você vai entrar naquele site, talvez você entenda alguma coisa, talvez não, mas quando você faz questões, vai levar aquilo para a vida, você acaba errando porque você não tem o contexto de todo o conhecimento. E a disciplina de prática de ensino me mostrou essa importância. A importância de ouvir muito mais do que falar. Porque como o conhecimento se dá no indivíduo, e se você quiser que o seu aluno tenha um aprendizado reflexivo, que ele participe desse aprendizado, você precisa ouvir mais ele, você precisa notar, você precisa criar situações para que aquele conhecimento
seja posto para fora, digamos assim. Na minha graduação, antes dessa, eu aprendi coisas assim em disciplina de formação de instrutores. Porém, o que você vê na administração, o foco é bem outro do que é a didática de fato. Então, posso dizer que nem arranha o que é a didática, o que eu aprendi antes. E a outra disciplina foi Fundamento da Educação 1, que apesar desse nome, ela é filosofia. Então você vê lá dos filósofos do Sócrates até os filósofos da arte, né? Passa pelo Nietzsche, passa pelo Schopenhauer, que eu nunca sei como é a pronúncia de certo do nome desse filósofo. E a gente vê várias ideias, e não é ideias focadas na educação, é ideias em geral deles, e a contribuição desses para a educação. No geral, uma disciplina bem completa, né, e que vai te ensinar a pensar. Não é uma disciplina que o que ela quer é que você seja uma cabeça pensante. A outra disciplina foca nos métodos de ensino, o tipo de avaliação, e ela, que é um complementar dessa, digamos assim, ela quer que você pense por si só, que você tenha as suas próprias ideias, e não as próprias ideias igual esse povo do Facebook de eu tenho ideia porque eu sei falar e escrever. Não, ideia porque de fato você tem ideia, você conhece as pessoas mais importantes que tiveram opinião sobre aquilo ali, então você pode formular a sua própria. Então, Introdução às Ciências Físicas. Introdução às Ciências Físicas, se você estuda na mesma universidade que eu, né, se você estuda através de CEDERJ, seja em matemática pela UF ou pela Unirio, pegue essa disciplina assim que você puder, né? Porque ela é uma disciplina de primeiro período para quem faz física ou engenharia de produção, e ela é uma disciplina de quinto período para quem faz matemática. Se você deixar para pegar ela no quinto período, eu acho que ela não vai ter graça nenhuma, porque você já viu tudo que vai ter lá. Vai ter só uns pontos ou outro e tal, mas a mecânica, o contexto, porque assim, Introdução às Ciências Físicas, você vai aprender muito sobre a física, teorias, né, todo o contexto teórico, mas todo aquele contexto que você precisa fazer contas e fórmulas, são os contextos da geometria analítica, da geometria plana, por exemplo, quando você vê óptica, o nome é esse de fato, óptica geométrica, que é o estudo da luz, vendo a luz de formas geométricas, observando ela como se ela fosse vetores, né? Ainda não é tão, mas é como se fosse vetores. Você imagina a luz em reta, coisas assim, a refração, a difração, e quanto que isso pode mudar dependendo da forma onde a luz bate, como que a gente enxerga, coisas assim do tipo. A primeira parte da matéria fala sobre isso. E ali você vê muitos conceitos da geometria plana, muitos postulados da geometria plana. Você consegue enxergar ali de maneira gigante, tipo, duas retas paralelas não coincidem ou se encontram no infinito, coisas assim, postulado de Euclides. Nessa disciplina a gente também vê, na segunda parte dela, as questões das ideias do Newton, e o Isaac Newton, questões de força, essa parte da cinemática. E então a gente vê depois a astronomia, que é muito interessante para a gente entender como que criaram os nossos calendários, muito interessante para aprender em todo o contexto da Introdução em Ciências Físicas um método científico. Eu acho que esse é o foco principal da matéria e é o que mais me marcou na matéria, porque eu aprendi a utilizar o método científico, entender o que a gente vê quando a gente vê alguma notícia no jornal de pesquisadores acreditam em tal coisa, entender essas incertezas, né, e certezas da ciência. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí. O último vídeo sobre esse assunto foi bem quisto, e se esse de fato for no próximo período, final do próximo período, eu volto aqui e gravo um outro vídeo a respeito, falando das disciplinas mais específicas da matemática que eu peguei esse período e levarei até o final. Valeu, até o próximo vídeo e tchau!